Bom dia, bom dia. Tudo bem com você aí? Um friozinho, né? Friozinho aqui hoje. Nós estamos aqui, né? Nessa manhã maravilhosa, glorificando e exaltando o nome do Senhor, né? Para mais um dia que o Senhor preparou para nós, né? Glorificando o nome do Senhor com toda a nossa força por tudo que o Senhor Deus tem, né? Feito na nossa vida, não só pelo que Ele faz, né? Mas também pelo que o Senhor é, né? Como que você passou sua noite, né? Já agradeceu o Senhor pelo fôlego de vida, já agradeceu o Senhor porque Ele te deu mais uma oportunidade no dia de hoje, já agradeceu o Senhor porque Ele colocou você de pé no dia de hoje, né? Eu convido você, né, a tomar um cafezinho, né? E se alimentar da palavra de Deus, né? Essa manhã maravilhosa, nós estamos aqui para deixar mais um dia a palavra do Senhor, né? Bom dia, Eliane, tudo bem com você? Então, nós estamos aqui e nós vamos caminhar, né, por esse texto a qual o Senhor nos entregou nessa manhã. E eu espero que o Senhor venha falar no seu coração, venha tocar no seu coração com essa palavra, que venha ministrar o seu coração e que você venha receber essa palavra com amor em nome de Jesus. Eu tô aqui de posse do meu cafezinho, né? Cafezinho bem quentinho, né? Hoje tá frio, né? Um cafezinho bem quentinho logo pela manhã, para que a gente venha meditar na palavra. E a palavra que o Senhor ele trouxe hoje é no livro de Isaías 49, né? Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falava comigo, né? Acerca dessa palavra, Isaías 49, a qual vai dizer assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí o Senhor, né, ele fala, né? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim, né? Vamos convidar o Senhor, para o Senhor conduzir essa live, né? Para o Senhor conduzir essa palavra, que o Espírito Santo de Deus venha conduzir essa live. Nós estamos atrasados, né? E que o Senhor, ele venha em nome de Jesus ministrar o meu coração, o seu coração através dessa palavra, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele seja bem-vindo nessa live para conduzir, para ministrar o seu coração, para tocar o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, né? Essa live, ela é para glorificação do nome do Senhor, né? O intuito é total, é pregação do evangelho, não é curtir, dando like, ficar conhecido, né? Pai Senhor, Maria Tereza, Tatiana, bom dia. Nada disso. O intuito é o quê? Pregar a palavra do Senhor em tempo e em fora de tempo, né? Com oportunidade, e se a gente não tiver oportunidade, a gente cria ela. A palavra de Deus nos orienta a fazer isso, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, nós sabemos que as coisas, né, elas ainda vão se estreitar ainda mais, né, o cumprimento da palavra de Deus. As coisas precisam, né, acontecer para que venha se cumprir, né, a palavra de Deus. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo, nós vamos, né, ver muitas coisas se cumprindo no decorrer desse tempo, nós vamos ver, mas é necessário que assim aconteça para que nós venhamos ver o cumprir da palavra do Senhor, né? Não adianta a gente ficar amedrontado, falando, mas está acontecendo isso, está acontecendo, vai acontecer, né? As coisas vão se estreitar, vão ficar numa situação difícil, vai. Só que é necessário que assim aconteça para que venha se cumprir a palavra de Deus. E também, de outra forma, se nós não passarmos por situações adversas, nós não vemos o poder de Deus, nós não vemos o manifestar da glória de Deus de outra forma, né? Nós vemos o poder de Deus todo dia, mas nós sabemos que a maneira que nós vemos o agir de Deus de forma extrema é quando a situação ela está insustentável. Quando a situação está difícil, o Senhor ele chega, o Senhor ele entra e ele coloca a mão e ele começa a agir. Então nós que servimos ao Senhor, conhecemos a palavra do Senhor um pouquinho, nós não precisamos ficar atemorizados com a situação, com as notícias, com nada disso. Por quê? A palavra de Deus ela vai dizer o quê? O Senhor é quem te guarda. Se é o Senhor quem guarda, bom dia, Dani, Pai Senhor. Se é o Senhor quem nos guarda, não há o que temer. Por quê? Por mais difíceis que sejam as notícias, que sejam as situações, o Senhor Jesus, ele coloca a sua mão, ele vem proteger, ele vem guardar, ele vem dando livramento de todo tipo de coisa. Então nós precisamos o quê? Estar firmados, alicerçados no Senhor, né? É aquela palavra que nós fizemos o estudo aqui. Salmos 1, né?
A árvore ali plantada junto ao ribeiro de águas, ela não resseca quando vem o calor, né? Essa árvore somos nós, e o calor são situações adversas. Se a raiz da árvore estiver ali, ligada ali, estiver naquela água, né? Estendida ali naquela água, na beira do riacho, quando vem o calor, ela não teme. Por quê? Porque a raiz dela ali, ela vai estar recebendo a água. Então, as nossas raízes são o quê? No Senhor, né? Essa água, né, é a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. É a palavra, é Jesus. E quando vier um momento de dificuldade, né, nós não devemos nem ficar prestando atenção, focado demais em coisas que estão dando errado, porque isso faz com que a gente venha perder a nossa fé. A gente, toda vez que nós olharmos para situações adversas mais do que nós olhamos para o Senhor, nós perdemos a fé. É impossível a gente manter, né? As duas coisas, elas são opostas entre si. A fé e a dúvida, a fé e o medo, a fé e as más notícias, elas não andam junto, né? A fé é o quê? A certeza das coisas que nós esperamos. Fé é a certeza daquilo que você está esperando, é a certeza, né? Fé é colocar o pé, né, sem ter o chão. Nós falamos isso ali ontem na tarde de oração. E quando a palavra de Deus ela vai dizer em Isaías 49, versículo 14, gente, essa palavra fala tanto comigo, falou tanto no meu coração, né? Muito tempo já, ela sempre fala no meu coração, mas hoje eu confesso que foi surpresa estar trazendo essa palavra aqui, né? Eu orei ao Senhor e Deus me deu esse presente. Quando diz aqui, mas Sião diz, né? Eu tô pegando aqui um trechinho, depois quem puder pode estar meditando no capítulo inteiro, no capítulo 49. O Senhor ele está prometendo ali a restauração de Israel, né? A filha dele, né? O povo dele, o Senhor está prometendo ali. E quando ele fala, mas Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor, né, se esqueceu de mim. Antes, se você voltar um pouquinho, bom dia, Mabel, Pai Senhor. Quando você voltar um pouquinho no 13, você vê aqui, ó. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Primeiro, o Senhor vem trazendo ali um consolo, né, para Israel. Ele vem trazendo um consolo, uma promessa de restauração total. Tanto a restauração física quanto a espiritual, a restauração eterna, que é na glória com Cristo, né? E quando diz aqui, mas Sião diz, ou seja, ele fala o que estava no coração do povo. Ele estava falando de um tempo novo, de algo que viria a acontecer, de que o que ele estava trazendo, mas aí no coração do povo estava o quê? Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Ou seja, no coração daquele povo havia uma insatisfação, uma desesperança, né? Porque o cativeiro traz essas coisas, traz insegurança, traz dor, traz tristeza, traz um momento de que você não sabe o que vem à frente. Então, óbvio, né? As nossas forças, elas vêm do Senhor, mas a nossa carne, bom dia, Mateus, a nossa carne, dadas certas circunstâncias, ela começa, né? O inimigo começa a bombardear a mente para quê? Para trazer sobre nós o que? Uma dúvida, trazer uma incerteza, né? E quando aqui no capítulo de Isaías 49, versículo 13 e 14, quando Deus ele fala o que ele iria trazer e logo após ele mostra o que está no coração do povo, ele diz, ó, mas Sião diz, o Senhor desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Aí Deus vai comparar o amor dele com o amor de uma mãe. E ainda que ele compara com o amor de uma mãe, ele diz que ainda é maior. Olha que coisa mais linda. Essa palavra, ela me enche o coração de alegria. Ele fala assim, ó. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Olha só, pode acontecer? Pode, né? E ele fala assim, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Pode esquecer? É improvável, é muito difícil que isso venha acontecer, mas pode acontecer, porque é humano, é carne, né? E né, nós sabemos que o inimigo ele trabalha, ele opera, e isso pode vir a acontecer sim, né? E quando ele fala, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Nós vemos isso? Vemos pessoas que abandonam, vemos pessoas, né, que preferem não ter, nós vemos essas situações acontecer. Mas aí o Senhor vem falar, quando ele, ao mesmo tempo que ele vem falando sobre o amor de mãe, como se fosse uma comparação, ele já revela que o amor dele é maior. Aí ele vai dizer o quê? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha só que coisa mais linda, gente. Quando Deus ele fala isso, ele fala, ó, quando todos os seus recursos, até aquele recurso que esse recurso seria improvável que ele fosse esgotar,
Quando todos os seus recursos se esgotar, eu ainda sou o seu recurso principal. Entendeu? Quando tudo que você espera, quando tudo que é o normal, né, acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, né? É normal uma mãe esquecer do filho, né? É normal? É verdade, Eliane, acontece mesmo. É normal? Não. Mas acontece? Acontece. É certo? Não. Mas acontece? Sim, acontece muito. É normal uma rejeição? Uma mãe gerar 9 meses e rejeitar o filho? Não é normal, né? São vários fundos, né? Tem a psicologia, tem o inimigo, tem tudo tipo. A psicologia explica, né, algumas coisas, não estou aqui para isso porque eu não sou dessa área. Mas tem coisas que o inimigo trabalha na mente, são várias coisas. Bom dia, irmãos, Paz Senhor. São várias coisas que podem acontecer para que uma mãe venha esquecer de um filho, pode acontecer. Mas quando Deus diz aqui acaso pode, é porque é difícil isso acontecer. Normal é que você tenha os seus filhos e você cuide deles, assim como cuido dos meus. Eu gerei 3 filhos, pudesse, teria gerado até mais. E é assim, o normal é que nós venhamos, né? O aceitável, né? É o que nós somos ensinados na palavra, é cuidar dos nossos filhos, amar os nossos filhos, proteger os nossos filhos, estar ali atentos para que eles vierem precisar. Isso aí é o que? É o normal, né? Mas e se isso der errado? E se isso não acontecer? Pode acontecer essa situação? Pode acontecer, porque somos seres humanos e sujeitos a todo tipo de tentação e tristeza, né? Bom dia, Rafael, Paz Senhor. Então, quando Deus ele vem falando na palavra aqui, né? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor ele fala, se os seus recursos, né? Que você não espera ele se esgotar. Ninguém espera que uma mãe vai rejeitar, não, gente. Ninguém espera passar por rejeição. A rejeição, ela deixa traumas, ela deixa coisas no emocional de quem sofre, de quem passa, que são coisas terríveis. E a pessoa tem que lidar com aquilo, trabalhar aquilo no interior dela, cuidar daquela rejeição para que ela não venha sufocar, né? A vida física, espiritual, porque abala em todos os sentidos. E além disso, ainda cuidar para que ela seja bênção na vida de outras pessoas. Então é todo um processo. Deus, né, trabalhando de várias maneiras. Eliane está dizendo que os meus estão com 27, o meu está com 27, as meninas com 22, não desligou. Procura estar sempre junto e atenta para acolher qualquer hora. É isso aí. Ela tem gêmeas, a Eliane tem gêmeas, né? A Brenda e a Bruna. É isso mesmo, né? Brenda e Bruna, né, Eliane? Então, a gente sabe que não é assim, normal e comum você ver todo dia a mãe rejeitando o filho. Mas o Senhor, ele fala o quê? Se acontecer isso, eu, todavia, o quê? Não me esquecerei de ti. Ele vem trazendo essa palavra de conforto, ele vem trazendo esse consolo, ele vem trazendo essa certeza. O Senhor Jesus, ele vem trazendo essa bênção. O Rafael tá falando aqui, né? Pai seja convosco, muito bom saber que Deus está usando pessoas simples para resgatar o Evangelho de Jesus Cristo, que é simples. Louvado seja Deus pela sua vida também, né? Pastor Rafael, tá escondidinho, mas ele é pastor. E o Senhor Jesus, ele sabe trabalhar no nosso coração. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas será que essa situação vai dar certo? Aí você fica desesperado, fica angustiado, igual o povo estava aqui. O Senhor falou assim, olha, eu estou trazendo um tempo novo, eu estou trazendo um tempo de regozijo, eu quero restaurar vocês. Mas no coração de vocês estão pensando que eu esqueci de vocês. E aí Deus vem resgatando isso, falando sobre a mãe, né? A mãe, acaso essa mãe pode esquecer? Não, isso não é o comum, mas se acontecer, eu não vou me esquecer de você. Ou seja, você pode ter sido rejeitado, pisado, massacrado, você pode ter sido humilhado de todas as formas, mas isso não impede o amor de Deus sobre a sua vida. Deus, ele tem uma aliança com você, ele tem uma aliança de amor com você. A palavra de Deus vai dizer, eu os atraí com cordas de amor. Ele tem uma aliança com você, o Senhor tem um compromisso com você, ele vela sobre a palavra dele para que ela venha se cumprir. O Senhor Deus, ele tem prazer em abençoar a sua vida, ele tem prazer em trazer no seu coração coisas também que vão alegrar o seu coração. Por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E é necessário que nós venhamos entender, porque quando Deus ele fala aqui, ó, eis que nas palmas das minhas mãos, aqui no versículo 16, né, do 49, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei
Os teus muros estão continuamente perante mim. Ou seja, as mãos você usa para tudo, usa em todo o tempo, né? O Senhor, ele falou assim, olha, vocês estão aqui gravados em um lugar em que eu olho o tempo todo. Vocês estão em um lugar impossível que eu esqueça. Por quê? Não é o homem que falou isso com você. Não é o homem que tem uma aliança com você. O homem faz uma aliança com você, ele quebra no outro dia. Deus não. O Senhor, ele tem prazer em alegrar o seu coração com as promessas dele se cumprindo na sua vida. Às vezes a gente pensa assim, mas é necessário passar por aflições, deserto? Sim, mas não viver no deserto, não viver em aflição, não viver uma vida de aflição, uma vida de angústia, uma vida de tormenta, não. O Senhor, quando ele vem falar com esse povo aqui, cantais, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei e cante, porque o Senhor consolou o seu povo. Ou seja, Deus, ele se alegra em trazer conforto, se alegra em trazer consolo, ele se alegra em levantar você todos os dias para que o nome dele seja glorificado. Que glória tem para Deus você ser o mal sempre prevalecer contra a sua vida? Não tem. Você está entendendo? O amor de Deus quer nos manter, é verdade, Maria Teresa. Não tem. E o Senhor, ele, ainda que você passe por situações difíceis, ainda que você venha passar por situações que você não espera, ainda que você venha passar pelo dia mau, o Senhor se alegra em colocar você de pé. O Senhor se alegra em colocar você de pé para a glória do nome dele. Se você anda com o Senhor, se você anda com Deus, ele vai cuidar de você. Qual livro? Nós estamos no livro de Isaías, capítulo 49, do 13 em diante, minha irmã. Então, se você cuida das coisas do Senhor, se você se alegra, tem prazer no Senhor, o Senhor, ele tem prazer em te abençoar. E às vezes a gente tem medo de falar de bênção, A gente fala assim, se a gente falar de bênção, vai parecer que a gente é interesseiro. Não, tem uma diferença. Nós não podemos ficar no que nós vemos hoje, mas nós também temos que entender, porque onde Jesus passou, ele fazia milagres. Ele fazia milagres, né? Rafael está dizendo, o reino dos homens estabelece alianças que são corruptíveis. O reino de Deus estabelece alianças incorruptíveis, com certeza, com certeza. E nós vemos que Jesus, por onde ele passava, o que seguia Jesus ali? Ele fazia milagres, prodígios, ele se apresentava assim. Jesus se apresenta assim, o ambiente que Jesus ele está, ele não permanece o mesmo. O ambiente pode ser um ambiente comum, mas ali, no momento que ele chega, acabou. Aquilo ali é transformado, a glória de Deus, ela enche aquele lugar. O Senhor, ele gosta de se apresentar como soberano, rei da glória, rei dos reis, senhor dos senhores. E nós, muitas vezes, nós chegamos diante de Deus como um mendigo, igual mendigo, né? A gente fica ali, não, o Senhor, ele já entregou você na cruz. Nós precisamos acessar, parar de mendigar. O Senhor quer que você peça a ele. Ele chama você de filho. Ele te chama de filho. Filho, senta na mesa e come com o pai. Filho, senta na mesa e come com o pai. Nós precisamos tirar do nosso coração esses pensamentos de rejeição, esses pensamentos de que nós não merecemos isso, nós não merecemos aquilo. Não é por merecimento nosso, é pela graça do Senhor mesmo, mas ele é Deus, ele faz. E o inimigo quer colocar sobre nós um jugo, um peso. Você foi abandonado por Deus. O Senhor desamparou você. O Senhor deixou você. Não é assim, não é assim. Até nos momentos difíceis. Até quando Jesus ele fala com o Pai. Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor não abandonou ele, não. Né? Imagina a dor de um pai ver o único filho crucificado. Sendo crucificado ali, por quê? Por amor a mim, por amor a você, para que você tivesse o direito e a herança da salvação. Você não precisa mendigar bênção. O Senhor quer que você se veja como filho. Chega diante do Senhor, acessa na cruz do Calvário aquilo que ele já conquistou para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Tem um louvor que fala isso, e é verdade. E às vezes nós ficamos, mas isso e aquilo. Esse povo, eles já estavam ali, né? O Senhor me desamparou, Deus me esqueceu. Não, o Senhor, ele vem trazer para fora. Tira esse sentimento de que eu não estou ouvindo. Tira esse sentimento do seu coração. Como assim eu não vou ouvir? Você está gravado nas palmas das minhas mãos. Como eu não vou ouvir você, se você é aquilo que eu fiz para a minha glória? Como eu não vou ouvir você, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer aqui, no versículo 16 de Isaías 49, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. O Senhor, ele fala, vocês estão gravados diante de mim, como eu posso esquecer? Deus resgatando, lembrando o povo, olha, eu sou Deus e vocês são meus filhos, eu gerei vocês para a minha glória.
Eu gerei vocês para honrar o meu nome. Como que eu posso esquecer vocês? Nós precisamos entender que o Senhor, ainda que venha o cativeiro, venha dias difíceis, venha dias de tribulação, Deus não desampara, Deus não esquece. E nesses momentos nós precisamos estar confiando que o inimigo, ele vai tentar lançar seta, sim, vai lançar sofisma, sim, mas nós precisamos estar confiando que o Senhor Jesus está à frente. E se o Senhor Jesus está à frente, nada que ele fala é validado. A única coisa que pode invalidar as promessas de Deus na sua vida é você mesmo. Tem um texto que diz, que esse texto sempre me... qualquer situação eu lembro dele. Deus não ouve os aflitos, porque os aflitos não têm fé. Se você estiver num dia de dificuldade e você entrar em pavor, às vezes você não tem sintoma de nada, não está acontecendo nada. Aquilo traz sintoma no seu corpo, traz sintoma de doença, traz sintoma de ansiedade. De repente você está ansioso, você está nervoso, você não tem nem ideia do que está acontecendo, você pensa que está doente, não é. É o seu emocional, é o inimigo ali bombardeando você e você já começa a ficar desesperado. E o que o Senhor tem para nós? Saúde, vida e vida em abundância. Ah, mas hoje eu ainda não tenho. Acessa a cruz. Eu estou nesse mesmo caminho que você, né? A única diferença que a gente tem é que você está na sua casa e eu estou na minha. Não tem nada diferente aqui, né? Porque a gente, na hora do problema, a gente vai lá e morde a fronha do travesseiro porque não consegue resolver. Só que nós precisamos manter confiante de que aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Deus, ele fala, caso uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama, é porque é difícil, né? Eu amamentei 3, eu cuidei de 3, eu gerei 3 filhos. E a criança está próxima à hora de você amamentar, a gente já sente que a criança está com fome. As mães que estão aí na live sabem disso. A gente sente que a criança está com fome. Então, por isso, é como se fosse um dispositivo, né? O nosso próprio corpo reage e a gente sabe que a criança está com fome. Então, quando a Bíblia diz, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, é porque é difícil. Mas se isso acontecer, o Senhor fala, eu todavia não me esquecerei de ti. Gente, esse texto aqui acaba com todas as bases mentirosas de rejeição que o inimigo puder levantar. Todas as bases de rejeição, elas são, aqui quando chega nessa palavra aqui, elas são escassas. Tudo que o inimigo tenta levantar sobre rejeição, tristeza e dor, ah, eu fui rejeitado por esse, o Senhor fala, mas eu não me esqueci de você. Ah, eu fui abandonado por esse, mas eu não me esqueci de você. Ah, eu fui deixado por esse foi embora, me abandonou, fez isso, fez aquilo, falou de mim, maltratou, mas eu todavia não me esquecerei de ti, diz a palavra. Assim diz o Senhor. Então, o que nós precisamos colocar no nosso coração? O que Deus, ele disse na palavra. Ou você tem dúvida, ou você tem fé. Né? Eliane está falando que tem uma das meninas que está aqui, em Alegre. A Eliane mora lá em Vitória. Pois é, está aqui pertinho, Eliane. Então, a gente tem que colocar o quê? Dúvida no nosso coração? Não. Se a Bíblia diz que se nós tivermos dúvida, não tem como você ter fé. Porque a nossa fé precisa ser revelada diante de Deus na nossa prática. Eu creio. Qual a atitude minha que vai mostrar para o Senhor que eu estou crendo que aquilo vai acontecer? Nós não precisamos, e às vezes, muitas vezes, nós preferimos humilhar diante dos homens, confessar situações difíceis diante dos homens, do que humilhar diante de Deus. Ah, porque eu preciso disso, não estou conseguindo. E Deus, Senhor, leva as suas necessidades ao Senhor. O Senhor conhece todas as suas necessidades, como também as minhas, e Ele cumpre a palavra dEle. O Senhor tem compromisso não só com você, com a palavra dEle. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o que lhe apraz. O Senhor, ele lança uma palavra sobre você, ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir. É igual uma flecha até acertar o alvo. E o Senhor, ele se agrada que nós venhamos confiar, colocar diante dele e falar, não, Senhor, eu sei que o Senhor não me desampara, eu sei que o Senhor está me sustentando, e todas as bases de rejeição, elas caem por terra. O inimigo, ele quer levantar a base, firmar a base de rejeição na nossa vida. Ele quer colocar você como você. Ah, fui rejeitado por isso. Não, se você foi rejeitado pelo homem, perdoa, libera e abençoa e deixa Deus ser o centro da sua vida. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Será que eu fui rejeitado por isso? Aí ele vai começar a querer te colocar defeito. Ó, você foi rejeitado porque você não é bom o suficiente. Você foi rejeitado porque você é assim, assim. Ele coloca defeito no físico, em todas as situações, no seu jeito. Isso é mentira, isso é sofisma do maligno contra a sua vida.
O Senhor Jesus, Ele te ama. O Senhor Jesus, Ele não te rejeita. Ele resgata você. Você é coroa da criação de Cristo. E seja lá qual rejeição que você tem enfrentado na sua vida, o Senhor Jesus, Ele te cura hoje. Ele te liberta hoje. Ele arranca você desse cativeiro hoje, porque está escrito na palavra. Ainda que essa mãe viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, em momento nenhum eu vou me esquecer de você. E isso vem para trazer no nosso coração a certeza de que o homem vai falhar, né? Eu, para decepcionar você, é só um minuto, né? Porque eu sou carne. Dadas certas circunstâncias, você vai olhar para mim e falar, nossa, a Rose tomou essa atitude aqui que eu não gostei. Eu vou decepcionar você, muitas vezes, né? Eu falo muito mais não que sim, né? Eu aprendi a falar não sabia falar não, falo muito mais não que sim. Vai dar certo momento que você às vezes vai esperar uma atitude minha e eu não vou poder fazer. E às vezes você vai se decepcionar comigo. Mas o Senhor, Ele não vai decepcionar você nunca, né? As nossas obras aqui, elas não são obras que são duradouras, que são eternas, porque nós somos carne, né? A nossa carnalidade, ela corrompe aquilo que a gente vem oferecer, até o que a gente oferece de bom. A nossa carnalidade, ela tenta colocar algo ali no meio e tenta quebrar. Mas quando é o Senhor no barco, acabou, entendeu? Então essas bases que o inimigo tenta firmar de rejeição, de dor, de angústia no nosso coração, são para que venha colocar inimizade entre nós e Deus. Porque quando você alimenta a angústia, Deus não está me ouvindo, Deus não falou comigo, Deus não está me respondendo. Vai ter dia que Deus não vai falar nada não, gente. Vai ter dia que Deus não vai falar nada. Eu cheguei do hospital, cheguei em casa, falei com o Senhor, Deus, o que é isso que está acontecendo? Né? Meu esposo no hospital. E eu falei com o Senhor, caso grave, né, gravíssimo, e eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu preciso de um caminho para a oração. Eu preciso que o Senhor me orienta na oração, o que o Senhor quer que eu faça. Mas só que quando eu cheguei em casa sem ele estava lá, Deus não falou comigo, eu vou levar, eu vou trazer, não. Só que eu fiquei o quê? Na palavra. Deus tinha me dado uma palavra, eu falei, eu vou pegar essa palavra e vou ficar firme na palavra. Eu vou crer, né? Aí depois eu lembro perfeitamente que eu estava ali com a palavra no coração e Deus falava assim, a dor de hoje é o seu testemunho de amanhã. A maior dor que você tiver hoje é o seu maior testemunho de amanhã. E eu sempre tenho isso no meu coração. Você está enfrentando uma situação de dor, de rejeição, de perda. Deus, muitas vezes tem coisas que não é Deus que permite, não. Nós temos que estar com discernimento de saber que tipo de dor que é, porque tem dor que não é permissão de Deus. O inimigo simplesmente lança para trazer terror na nossa mente. Mas tem coisas que o Senhor permite para que nós venhamos crescer, né? A pastora Rafael está falando rejeição, um tema de amplitude e profundidade. Muitas pessoas dentro das igrejas sofrendo. É verdade. A rejeição, ela traz doenças físicas. Rejeição, ela traz doenças físicas, ela traz doenças emocionais, ela traz doenças e você vai no médico e não tem nada. Você chega, você vai se consultar, não tem nada. A rejeição, ela traz coisas na sua vida que se você não souber lidar, não for curado pela palavra de Deus, o que vai acontecer lá na frente? Você vai ser um transmissor daquilo, você também vai repetir, você vai reproduzir. Agora, quando a sua raiz está em Cristo, ali como no Salmo 1, aquela árvore junto ao ribeiro de águas, você é curado, é tratado, e depois que você é tratado, você vai trazer o que? Cura. Porque quem é ferido, fere. Quem é curado, cura. Se uma rejeição, algo que aconteceu lá atrás, não foi tratado, mas eu nunca me deram importância. Eu desde criança não me deram importância. Eu andei desse jeito, não me deram importância. O Senhor te viu, o Senhor te deu importância. O Senhor gerou você, foi Ele que te fez. O Senhor Jesus, Ele cuidou de você, você não morreu, você poderia ter morrido antes do tempo, você passou em caminhos estreitos, a qual podia ter perdido a vida e o Senhor guardou, né? A Dani falando, tem um porém. Pedimos para Deus falar conosco, Ele fala, porém não que queremos ouvir, é verdade. E nós precisamos o quê? A primeira cura da rejeição é a aceitação. Rose, como você está falando? Com propriedade. Eu falo com propriedade. Eu falo com propriedade, né? O inimigo sempre tentou usar isso em vários lugares, diversas formas contra a minha vida. Falo com propriedade, eu falo com alguém que foi curada disso. O Senhor, Ele cura a nossa identidade. Ele trabalha na nossa identidade. Ele vai lá e traz, Ele fala assim, olha aqui, você é meu filho, fui eu que gerei você, você tem o DNA do Pai. E aí quando Ele cura a nossa identidade, quando a gente aceita ser curado pelo Senhor,
né? Dá um oi aí, o marido na live. Então, quando a gente vê que o Senhor, Ele cura a nossa vida, traz na nossa vida algo diferente. A gente não precisa ficar preso naquilo que aconteceu lá atrás, 10, 20, 30 anos lá atrás. Eu vou guardando aquilo, vou remoendo. Dói. Ah, Rose, como você fala isso? Com propriedade. Como que você fala isso? Eu posso falar, porque o Senhor, Ele me curou, né? Eu tive, não foi uma vez só. Não foi uma vez que eu tentei suicídio. Eu tentei suicídio 4 vezes. E vou falar que uma delas quase que eu consegui. Só que Deus, pela infinita misericórdia, Ele tinha um plano na minha vida. E eu não aceitava isso, eu não acreditava. Quando Deus, Ele trata a rejeição, quando Ele chega no seu coração, você aceita Ele tratar a rejeição, você é curado pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos ser curados pelo poder do Senhor Jesus. Enquanto nós ficamos assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu sei, porque eu era assim. Eu sei, porque meu marido é testemunha. Era uma pessoa que só chorava, só dava trabalho, só dava problema. E só chorava, só derramava dor, só derramava tristeza, só derramava lágrima. Era só chorar. Qualquer coisa, só chorando. Mas porque tinha tanta dor do lado de dentro, eu não conseguia lidar com aquela dor. O que eu fazia? Eu só não tinha força para nada, só sabia chorar. E o Senhor Jesus, pela infinita misericórdia e graça do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se apresentou a mim, Ele se revelou a mim, Ele abriu os meus olhos para que eu visse que Ele estava se revelando há um bom tempo, né? E quem conhece meu testemunho sabe, eu detestava crente, não podia ver um crente na minha frente. Eu não gostava, né? Não gostava. Eu tinha uma visão totalmente fora do que são os crentes, os servos do Senhor. Eu tinha visão distorcida. E aí o Senhor falava comigo, mas eu não dava ouvido. E um dia alguém chegou na minha vida e profetizou, falou comigo, falou, ó, Deus tem um plano na sua vida. Nossa, eu quase bati nele, né? Um missionário abençoadíssimo, não está na cidade mais, missionário João Batista, pregou para mim, Deus tem um plano na sua vida, né? Deus tem algo na sua vida, Deus vai fazer algo na sua vida, você precisa aceitar. E ali, mesmo que eu não aceitei na hora, aquela palavra ficou remoendo ali dentro, e eu ficava falando, meu Deus, por que esse homem falou isso? Por que ele falou isso? E para a honra e para a glória do Senhor, tudo que ele falou na minha vida, o Senhor cumpriu. Só que eu precisei aceitar. Aceita, você chega no médico, você vai falar o que está acontecendo. Se ele tratar só os sintomas, a doença não vai embora. Você precisa falar a raiz, o que está acontecendo, para ele tratar o que está acontecendo, a causa daquilo, para que você seja curado e sarado, né? Rafael está falando aqui, né? Muito bom ouvir essa palavra, pois você prega que vive. Te conheço há muito tempo e sei um pouco da sua história. A rejeição faz parte da minha e da sua história. Porém, Deus, mesmo assim, nos escolheu. Louvado seja Deus, Rafael, porque Deus, Ele sabe. O Senhor conhece o nosso coração. Gente, quando o Senhor entra na nossa vida, Ele entra para mudar tudo. Quando Ele entra na nossa vida, Ele não quer pegar só um cantinho da sua vida. Eu vou trabalhar na sua vida na área financeira e eu vou deixar você do outro lado aqui todo... Não, gente, não. Eu vou trabalhar na sua vida no emocional. Eu vou deixar o seu financeiro abalado. Não. Sabe o que a palavra diz? Ela diz, desejo que te vá bem em todas as coisas. É o desejo de Deus. O Senhor deseja ver você bem em todas as situações, em todas as coisas. O Senhor, Ele quer você, cuidar de você, amar você, né? Deus tem um plano lindo na sua vida. Tati está falando, Deus tem um amor muito grande pela sua vida. Tem mesmo, Tati. Eu louvo a Deus por isso. O Senhor realmente, eu falo, o meu papai me ama. Porque o Senhor, Ele te levanta do vale da sombra da morte, de tudo que é situação, né? Diversas vezes, acidente, todo tipo de coisa aconteceu comigo e o inimigo não conseguiu e nem vai conseguir. E o Senhor quer o quê? Ele quer que eu e você, nós venhamos deixar a palavra onde nós viemos passar. O Senhor, Ele quer levantar você hoje dessa situação para que você seja testemunho vivo de tudo aquilo que você tem vivido e você vai edificar a vida de outras pessoas. Você vai chegar, vai ver alguém numa situação difícil, você vai falar, você vai vencer porque eu venci, porque o Senhor me estendeu a mão, Ele vai estender a mão para você. E isso é bom que seja assim, por quê? Porque o Senhor faz para a glória do nome dEle. Deus tem um cuidado com você, Deus tem um amor com você, um carinho com você. O Senhor não te abandona.
E o Senhor precisa o quê? Que a gente venha abrir o nosso coração, tirar essas dores. Porque primeiro você tem que aceitar. Ou você fica lembrando do passado, ou você olha para o futuro, que é com Jesus. Ah, mas fizeram, acabou. Ah, mas aconteceu, sim, aconteceu. Senhor, tira isso do meu coração. Machucou, feriu, doeu, mas eu preciso seguir. Enquanto eu não aceitei, não aconteceu. Meu esposo me falava isso comigo. Você precisa parar de chorar, você precisa reagir. Tudo que as pessoas fazem com você, você chora. Eu só sabia chorar, baixa a cabeça e sair chorando. E Deus, ele foi um processo, o Senhor trabalhando comigo, me ensinando com amor. Deus foi falando comigo. Não, filha, é dentro da palavra. E por isso que eu tenho um amor tão grande pela palavra. Porque a palavra de Jesus, ela me libertou. A palavra de Jesus, ela me curou. Essa palavra, ela me curou. A palavra de Jesus, ela transbordou na minha vida algo que eu nunca imaginei que eu fosse ter. A paz, a plena e a perfeita paz de estar na presença do Senhor. Não é porque, eu vou, não importa. Primeiro dia que cheguei aqui na live, eu fazia sempre os vídeos de 3 minutos, do jeito que o Senhor falava para fazer o café, né? E o dia que Deus falava comigo, falou, filha, você vai abrir live. Eu falei, Senhor, não quero saber se vai ter uma pessoa, vai ficar gravado e alguém vai ver depois, se ver 15 segundos. Alcança o coração dessa pessoa. Alcança o coração dessas pessoas, né? É verdade, Tati, que vídeo passado é museu. Aqui a Elza tá falando, na Bíblia fala que não tem como, não há árvore boa, né? Árvore boa dá fruto mau. Se a árvore que gerou fruto mau é porque é verdade. A árvore, você conhece os frutos pela árvore. Não tem como uma fonte só, uma fonte de água doce jorrar água salgada, né? Água salgada, não tem como, né? Não tem como. Se a fonte é de água doce, vai jorrar água doce. Se a fonte é de água salgada, ela vai gerar água salgada, né? Meu esposo fala isso, que Então, a gente tem que colocar o quê? Diante do Senhor. O nosso coração tem que estar ligado em quem? Na videira. Fica ligado na videira. Resgata hoje aí, ó, na palavra, essa palavra que eu tô aqui falando com você, aquilo que o Senhor me entregou para falar. Põe no seu coração, ó. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele não esquece de você. Vamos orar? Nós vamos orar, né? Vamos falar com o Senhor. Nós sempre temos orado no final das lives e pedindo ao Senhor, né? Que venha abençoar o nosso dia, a nossa casa. Porque o Senhor, se ele trouxe essa palavra, de certo o Senhor está curando alguém hoje. Não adianta falar assim, só quem tem raiz suporta que eu suportei. A raiz é Jesus, rapaz, porque senão a gente não aguenta não, é o Senhor mesmo. E é para a glória e honra do nome do Senhor, né? Porque se fosse só pra a gente assim, a gente é fraquinho, não aguenta nada não. E hoje eu tenho certeza absoluta, eu não sei uma coisa que eu não gosto de perder a oração. Vão orar só por orar. Não. Vão orar para quê? Para acontecer. Deus vai fazer o quê? Senhor, como que é para orar? De que forma que é para orar? Né? Não, só para alguém ver que eu tô fazendo. Não gosto de fazer nada para mostrar para ninguém. E muito menos, eu vou orar. Não, nós vamos orar aqui, Deus abençoe, mas sem crer. Eu falo, perder a oração é orar sem crer, tá, gente? Não, se for para orar sem crer, eu não vou. E se for para trazer a palavra aqui, né? Parar tudo, essa correria 7 da manhã, para vir aqui, para pregar sem crer que Deus está fazendo, eu não venho, eu não pago esse mico, não. Eu não faço esse papel, não. Eu não faço esse papel porque o Senhor não me levantou para isso, não te levantou da cama cedo para estar aqui para isso. Então, nós vamos orar. Eu tenho certeza que hoje o Senhor está alcançando alguém nessa live. Eu tenho certeza que o Senhor está trazendo cura. Eu tenho certeza que o Senhor está trazendo libertação da rejeição e que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E eu tenho certeza, assim como eu tenho certeza, como nós vemos o dia que amanheceu hoje, que vai haver testemunho. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a vida, Senhor, Pai, dos teus filhos, a qual o Senhor trouxe essa palavra nessa manhã. Pai, quebra, Senhor, toda a raiz da rejeição, todo espírito acusador, espírito que quer, Senhor, trazer sentimentos, pensamentos, Pai, malignos, pensamentos de derrota, de que foram esquecidos, que foram deixados, mas o Senhor nunca abandonou. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha fazer uma obra nova, que o Senhor venha trazer restauração, que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, Pai, colocar suas mãos sobre essas vidas e no nome de Jesus, que essas pessoas venham ser curadas, que quem vier assistir venha ser restaurado por completo, que toda raiz de rejeição, que dor, mágoa, angústia no coração, que o Senhor venha trazer libertação, transformação, traz alegria, refrigério no coração e a certeza de que o Senhor não abandona.
Assim, Pai, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E nós ficamos por aqui, né? E mais uma live, hoje eu atrasei, né? Eu tive que reiniciar o telefone, é só Jesus quando você vai gravar, só o Pai, né? Mas para honra e para glória do Senhor, graças a Deus, deu tudo certo. E até amanhã, né? Se assim o nosso Senhor Jesus nos permitir, né? Bom dia, Daiane. Nós estamos terminando por aqui, né? A palavra Isaías 49, né? Capítulo 13, do 13, né? Nós viemos até o 16 e nós voltamos amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir. A minha oração é para que eu esteja 7 em ponto e um dia eu chego lá. Amém? Fica com Cristo e até amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir. Fica com Deus.